E aí, galerinha, professor Rafael Veloso aqui falando. A gente então estava conversando sobre como linearizar uma equação diferencial e eu passei a parte teórica no vídeo anterior. Agora a gente vai ver um caso real, que é um caso de um CSTR, que é um reator contínuo. Então você tem entrada a todo momento, você vai ter entrada de fluxo, né? Entrada de fluxo. Esse fluxo a gente chama de F, né? F, então, a quantidade de fluxo, e isso aí vai ser a concentração de entrada. Nesse reator, você também vai ter uma concentração de saída. Então, esses dados todos aqui, além da temperatura, eles vão depender do tempo. Então, como fazer esse balanço de massa, esse balanço de energia, a gente vai ver em uma outra oportunidade. O tópico de hoje é como linearizar essa equação, tá? Então, o balanço desse CSTR, ele fica assim, ó. Derivada da concentração, é 1 sobre V de FCAI, tananã. Então, fica nesse formato aqui, ó. E ele vem até aqui na frente, né? Aí, o que é cada um desses termos? Esse F é o fluxo, CAI é a concentração que está entrando no tanque, F fluxo de novo, CA é a concentração que está saindo do tanque, e esse K aqui é a constante cinética. Então esse termo aqui diz respeito à entrada, este aqui diz respeito à saída, e esse aqui diz respeito à geração ou consumo de materiais. No caso aqui, consumo, já que o reagente A está sendo consumido. Percebam que essa reação ela é uma reação de primeira ordem, né? Porque o RA dela está com o formato de K vezes CA, tá? Então nós temos esse formato e a gente vai precisar linearizar. Na outra aula, eu disse que equações diferenciais elas poderiam ser descritas como uma função das variáveis que a descrevem. Então aqui quem que descreve essa equação aqui em específico? O f de t. Então essa função, essa derivada, ela vai depender do f de t, ela vai depender do cai de t, ela vai depender do ca de t, e ela vai depender aqui dentro da temperatura. Então eu posso dizer que ela é uma função dessas quatro variáveis, tá? Então escrevendo ela naquele formato, olha como é que fica. A derivada, ela é uma função eu vou chamar essa função de função g, e ela é uma função que vai depender de f, cai, da temperatura e do ca. Beleza? Então, como é que a gente vai aplicar a técnica de linearização aqui neste caso, né? Conforme a gente viu na aula anterior, né? É só a gente fazer a derivada de g em função de cada uma dessas funções aqui do tempo, né? Depois multiplicar pela diferença. Então, ó, a primeira derivada vai ser g de g em função do fluxo, e eu multiplico pela diferença dos fluxos. Aí mais a derivada de g em função da concentração vezes a diferença das concentrações. Aí eu pego a terceira variável e a quarta variável. Na outra aula a gente viu que quando a gente tem uma diferença assim, ó, a gente na verdade está falando de variável desvio, né? A variável desvio de maneira genérica ela é escrita como y de t, yzão de t maiúsculo, vai ser y quando t é igual vai ser o balanço dinâmico menos o balanço no estado estacionário, né? No caso ali, esse balanço no estado estacionário, ele está sendo escrito como y barra, tá? Então essa função aqui, esse fluxo de t menos o f barra, ele nada mais é do que um f de t. Então eu escrevo ele no formato de variável desvio, tá? Essa derivada, gente, depois que eu terminar de fazer ela, onde tiver uma função que varia com o tempo, eu vou colocar o valor nessa função, um valor constante, né? Geralmente o valor escolhido é o valor quando o tempo vale zero. Então depois que eu terminar de fazer essa derivada lá no final, meu f vai ter um valor fixo, o meu t vai ter um valor fixo, e todas as outras variáveis, CAT, CAI de t, todos eles vão ter um valor fixo. Então isso daqui vai virar uma constante. Todas essas derivadas aqui, ó, eu vou aplicar a mesma técnica, então elas vão se tornar todas constantes, tá? Então, eu posso escrever essas derivadas como constantes. Então, essa primeira derivada aqui em relação a f, eu vou chamar de A1. Essa segunda derivada é uma constante, ela vai ter um valor fixo, eu vou chamar de A2. A gente vai ver como é que faz isso aqui ao longo da aula, tá? Então,
Então essa função, ela pode ser escrita, né, depois de linearizada. Na verdade aqui não é igual, aqui é aproximadamente, né, que eu travei no segundo termo da série de Taylor, trunquei no segundo termo. Então ela pode ser escrita desta maneira aí, ó. As derivadinhas são constantes. Beleza? E aí como é que eu calculo então esse A1, A2, A3 e A4? Eu vou ter que fazer a derivada dessa função toda, da função de g. A função de g é essa função aqui, ó, completa. Tem que fazer essa derivada dessa função toda em relação às variáveis que eu tinha pensado. Então o primeiro A, né, vai ser a derivada de g em relação a f, tá? Então a derivada, quem que é g? G é essa função toda grande aqui, ó. Eu vou ter que derivar ela em função a f. Então vamos dar uma olhada nessa função aqui mais de perto, ó. Esse primeiro termo, ele tem o f. Ó, o f aqui, ó. Os outros termos que tiver aqui vão ser considerados constantes porque a derivada é parcial, ó, o Dzinho torto, né? Derivada é parcial, derrom, né? E é em relação a f. Então eu vou considerar só o f, né? E é como se eu tivesse a derivada de 3x, onde o 3 seria a multiplicação do CA e a divisão, né, do CA e do V. Nesse caso aqui fica só o 3. Então no nosso resultado eu vou cortar esse f. O que sobra desta derivada em específico, então? Dessa parte da derivada, vai sobrar o CAI e o V aqui no denominador, né? Esse CAI, ao terminar a derivada, eu vou colocar ele com um valor escolhido, um valor conhecido, né, ao torno do qual eu vou fazer a linearização. Geralmente, esse local que eu vou fazer a linearização é para t igual a zero, tá? É no início do processo. Essa segunda parte aqui da função, menos 1 sobre v, ela também tem um termo f de t. Ao fazer a derivada, esse termo some. E aí, no resultado, eu vou ter o menos, que vem daqui, ó, CA, que eu vou trocar o valor dele, colocar um valor fixo nele também, já que ele depende do tempo, sobre v. Tá? O terceiro termo, gente, não tem nenhum termo em relação a f. Então, já que não tem f, é como se eu estivesse derivando uma constante. E a derivada de uma constante é zero, beleza? Então, essa derivada de esse A1, que é a derivada de g em relação a f, e depois aplicando CA como CA barra, CAI como CAI barra, T como T barra, e o F como F barra, ela acaba sendo igual a isso aqui, que pode ser simplificado como CAI barra menos CA barra sobre V. A gente vai aplicar essa mesma técnica para as outras derivadas que são necessárias, para a gente descobrir quem que é essa derivada aqui, ó, dg dCA, que a gente chamou aqui de A2, quem que é essa derivada aqui, que a gente chamou de A3, todas as derivadas, tá? Então vamos lá. A2 vai ser a derivada de g em relação a, vamos olhar lá em cima, em relação a CA. Então, vou fazer a derivada em relação a CA. Isso aqui vai ser a derivada de g em relação a CA. E quem que é g? G vai ser essa função toda aqui, ó. Eu vou copiar ela lá de cima. Já risquei ela toda aqui. Vamos apagar algumas coisas aqui. Então, onde que tem CA nessa função? Vamos olhar de perto. Aqui não vai ter CA. Tem CAI. CAI é diferente de CA, então corta. Aqui vai ter CA, então esse CA que corta e fica o resto. Aqui vai ter CA, então fica só esse K aí, que é em função do T. Então, vamos reescrever essa equação aí do jeito que ela está. Então, o A2, ele vai ser menos F barra sobre V. Tem que trocar esse T aqui por barra, tá, gente? Mais, aliás, menos de novo, né? O K. Esse K de T, gente, esse K de T aqui é uma função de Arrhenius.
ele é K0 exponencial de menos energia de ativação sobre R de T, que varia com o tempo. Tá? Então, eu posso colocar ele aqui, ó, K0 exponencial de menos energia de ativação sobre RT. No lugar do T variando com o tempo, lembra que eu tenho que trocar tudo que varia com o tempo para barra. Então, isso aqui vai ser T barra. Então, esta aí vai ser o A2. O A3, ele vai ser a derivada dessa função. Essa função aqui. Em relação ao terceiro termo. Vamos ver quem é o terceiro termo. Oh, droga. Derivada disso daqui em relação a quem? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Quem que a gente chamou de A3? Em relação a CAI. Vou voltar lá então. Em relação a CAI. Então, onde que tem CAI aqui na equação? Tem nesse primeiro termo. Opa, cortei errado. Então, esse CAI que vai cortar. E só. Né? CAI só tem aí. Então, esse A3, na verdade, ele é F barra sobre V. E o A4, que é o mais complicadinho, vai ser a derivada dessa função em relação à temperatura. Então, a função é essa aqui de cima. Copiar, colar. Função da temperatura. Onde que tem temperatura aqui? Por que é complicado? Isso aqui não tem temperatura, é zero. Isso aqui não tem temperatura, então é tudo constante, então é zero. Mas aqui eu vou ter temperatura. E essa função aqui, ó, ela fica assim, ó. Vou colocar de roxo aqui, ó. Ela é, na verdade, ela é menos K0 exponencial de menos energia de ativação sobre R de T, que varia com o tempo. E aí eu tenho que multiplicar pelo CA de T ainda. Então eu tenho que pensar como fazer a derivada desta função aí. Certo? Então eu vou ter que fazer uma derivada, uma regra da cadeia nessa função. Tem que derivar o que tem por fora primeiro, né? A derivada do que tem por fora, disso aqui, ó. Disso daqui. Já que a derivada de um exponencial vai ser ela mesma. Então vamos repetir tudo que está ali, ó. Lembrando que o CA de T ele vai ser uma constante, tá? Então vai ser A4 é igual. Vamos colocar as constantes aqui, ó. Menos K0, onde é CA de T, eu vou colocar CA barra. Então eu vou colocar, ó, a derivada do de fora vai ser ele mesmo. Então vai ser exponencial de menos energia de ativação sobre RT. Esse T variaria com o tempo, mas como eu tenho que aplicar depois, eu já vou colocar T barra. Vezes a derivada do que está dentro. E o que está dentro? O que está dentro é isso aqui, ó. Então eu tenho que multiplicar pela derivada disso aqui, beleza? Então vamos multiplicar que eu vou colocar primeiro o que está fora. O que é constante, aliás, né? Sobre R. E eu tenho a derivada de... Isso aqui é a derivada de 1 sobre T, certo? 1 sobre T, a derivada dele dá menos 1 sobre T ao quadrado. E onde é T, eu coloco T barra. Então, a gente tem que balancear os sinais aqui, ó. São 3 multiplicações de sinais. Esse menos aqui, esse aqui e esse aqui. Então, no final vai dar negativo, né? E aí eu vou ter K0, CA barra, exponencial de menos energia de ativação sobre RT barra, vezes energia de ativação sobre RT barra ao quadrado. Bom, o A fica nesse formato aqui, gente. Mas se vocês perceberem, todas essas variáveis, o K0 é constante. O CA barra é a concentração que eu escolhi linearizar em torno dele. Então, ele é um valor constante também. Essas variáveis que estão dentro do exponencial, energia de ativação, o R. Energia de ativação, o R é a constante dos gases ideais. Você acha em qualquer tabela. A temperatura, que também vai ser constante, que é a temperatura em torno da qual eu resolvi fazer a linearização. É o ponto que eu resolvi linearizar. Então, tudo isso aqui é constante. Então, vai dar um valor específico. E isso vale tanto para o A1
quanto para o A2, quanto para o A3 e quanto para o A4, certo? Então, os valores que você vai escolher para resolver essa questão, você vai substituir e aí você vai escrever a sua função já linearizada, ó, como A1 vezes o fzão de t, você vai trocar pela variável desvio, mais A2, que multiplica o CAzão de t, que já é variável desvio. Então, você tem o CAzinho e o CAzão. O A3, ele vai multiplicar pelo CAI. E o A4, você vai multiplicar pela temperatura. A temperatura, gente, ela já é demonstrada como um T maiúsculo. Então, em vez de colocar ela dessa forma como um T maiúsculo, a gente coloca como um gama maiúsculo, tá? Na maioria das vezes. Lembrando que todas essas variáveis aqui, deixa eu jogar para cá um pouquinho. Essas variáveis aqui, elas vão depender do tempo, por mais que elas são variáveis de desvio, tá? Então, essa letrinha aqui é uma maneira de representar um T, né? Como não já tinha o T maiúsculo utilizado, a gente representa dessa forma. Então, acabamos de linearizar aí uma equação diferencial de um caso real da engenharia química.